Os ETFs são um dos investimentos mais procurados, principalmente quando você começa a investir na bolsa americana. Eles são basicamente uma cesta de ativos e a partir do momento que você investe em um ETF, você está distribuindo seu capital em várias empresas. E alguns ETFs se destacam mais do que os outros, às vezes porque distribuem mais dividendos, entregam grandes valorizações ou investem em setores inusitados. Porém, a grande valorização dos ETFs, quais foram os últimos que mais rentabilizaram, normalmente são os que chamam mais atenção. Por isso, nesse vídeo eu vou te trazer um estudo bem diferenciado e bem legal que certeza vai complementar seus estudos sobre ETFs. Eu vou pegar aqui um top 10 ETFs que mais valorizaram nos últimos 5, 10 e 20 anos. E depois eu vou pegar o top 3 desses 5, 10 e 20 anos, né? E explicar para vocês sobre cada um deles, do porquê ele valorizou. Assim vocês vão ter uma noção também bem interessante do porquê aquele ETF se tornou mais valorizado nos últimos 10 anos. Então vai ser bem legal, tenho certeza que você vai gostar. Vamos começar aqui com o top 10 ETFs que mais valorizaram nos últimos 5 anos. E a gente tem uma comparação, obviamente, aqui com o VOO, né, que é basicamente a bolsa americana, para vocês terem como métrica. A gente pode observar que os 3 primeiros foram o TAM, né, que é basicamente o ETF que eu já vou falar para vocês, o XSD, o SMH e o SOX, aqui foram os 4 primeiros, e o S&P 500 foi o último aqui com 60% desse top 10 que valorizaram nos últimos 5 anos. Então você vê, o primeiro colocado 216%, enquanto o S&P 500 no mesmo período 61%. Começando primeiro aqui falando um pouquinho rapidamente sobre o ETF TAM, ele é um ETF do setor de energia solar, ou seja, ele vai pegar empresas relacionadas a esse tipo de setor em específico. Ele tem ali um dividend yield atual de 0,64%, é bem baixo, ele foca mais no crescimento mesmo, e uma taxa de administração até que bem elevada de 0,7%, mas que foi bem recompensada pela valorização que ele trouxe nos últimos 5 anos, né? E tem 45 empresas ali dentro. Grande parte das empresas são dos Estados Unidos, mas também investe em empresas de países como Hong Kong, Israel, China, Alemanha, entre outros. Aqui vocês podem ver um pouquinho das empresas e a diversificação setorial desse ETF TAM que mais valorizou nos últimos 5 anos. A gente tem a Ênfase Energy, a First Solar, Solar Edge. Essas empresas aqui são muito boas, né? Vocês dão uma estudada depois também, é bem interessante. E aqui eu quis comparar também esse top 1 ETF, que é o TAM, com outros ETFs bem conhecidos por sinais, que é o Triple Q, o VOO, o S&P e o VNQ. Você pode ver que ele superou todos eles nos últimos 5 anos. Aí você deve estar se perguntando, Léo, mas por que esse ETF TAM valorizou tanto, né, nesse período? Basicamente porque ele se beneficiou de um movimento de energia solar muito forte nesse último tempo. Desde 2007, a geração de energia solar nos Estados Unidos tem crescido ano após ano, atingindo aí recorde em todos os anos até 2022. E entre 2017 e 2022, o mercado de energia solar nos Estados Unidos cresceu em média 20% ao ano, justamente no período de grande valorização desse ETF. E em 2022, o presidente Joe Biden sancionou a chamada Lei de Energia Verde e liberou 370 bilhões de dólares em incentivos para empresas de energia limpa. O objetivo desses incentivos é triplicar a capacidade doméstica de produção de energia solar até 2024. Ou seja, empresas de energia solar como um todo tiveram um boom gigantesco, principalmente depois do incentivo ali fiscal do Joe Biden nos Estados Unidos, e esse ETF, como compra empresas desse ramo, valorizou bastante. O segundo ETF que mais valorizou nos últimos 5 anos foi o XSD, 206% comparado ao S&P 61%. O ETF XSD é basicamente um ETF do setor de semicondutor. Ele tem ali uma taxa de administração de 0,35%, que não é tão elevado, um dividend yield também baixo, de 0,68%, e 39 empresas no portfólio. Baseado no índice S&P Semicondutor, ele investe em apenas empresas de semicondutores dos Estados Unidos. O interessante desse ETF é que basicamente a divisão de percentual entre as empresas é muito parecida, né? Você vê que está na casa sempre dos 3%, então ele faz meio que uma divisão por igual de todas as empresas de semicondutor que tem aqui dentro. O que é bem interessante que, por exemplo, não coloca um percentual muito elevado em Nvidia, né? Que a maioria dos ETFs semicondutor faz isso, coloca 30% em Nvidia, aí complica um pouco, mas nesse caso 3%, então tem uma diversificação bem legal. Esse aqui é um breve comparativo desse ETF XSD com a rentabilidade dos últimos 5 anos também, do QQQ, VO, né, que é o S&P, é basicamente a mesma coisa, e o VNQ aqui também, que é um ETF de REIT. E vocês podem ver que o XSD valorizou bem mais do que todos esses nos últimos 5 anos. O interessante desse tipo de setor, de semicondutor, é que normalmente em recessões é um tipo de setor como um todo que acaba diminuindo a demanda, mas também voltando com muita força depois, e vem crescendo também e se valorizando ao longo do tempo as empresas que estão nesse ramo. A gente pode observar isso por esse gráfico aqui, né, que mostra exatamente tudo isso que eu acabei de comentar. Em recessão ele tem queda, depois volta mais à tona e é um tipo de setor que tende cada vez mais ficar mais forte. E esse ETF também, ele foi muito beneficiado pelo grande aumento dos lucros das empresas no setor durante a crise dos semicondutores em 2020. E um exemplo claro disso foi o último crescimento aí da Nvidia que a gente está vendo atualmente. Além disso, para alguns analistas, o crescimento da indústria de semicondutores é inegável, trazendo grandes valorizações, e esse ETF está muito bem posicionado. Agora vamos trazer
trazer o top 10 ETFs que mais valorizaram nos últimos 10 anos da Bolsa Americana? Bom, esse aqui são esses ETFs que mais valorizaram nos últimos 10 anos. A gente pode ver que o PSI foi o que mais valorizou, olha que legal, 745% nesse período. Depois o XSD, que é um ETF que a gente acabou de comentar do semicondutor, o SMH, o SOX, o VGT, e aí a gente tem comparação aqui com o S&P, que teve 169% de valorização durante esse mesmo período. Mas vamos falar brevemente sobre os dois primeiros aqui, o PSI, o XSD, como a gente falou, eu vou pular para o próximo, que é o SMH. Então vamos falar desses dois. O PSI é também um ETF de semicondutores, tem uma taxa de administração de 0,56%, um pouquinho mais elevado que o anterior que a gente comentou, uma taxa de dividend yield um pouco mais baixa, também foca em crescimento, né, 0,89%, e 32 empresas em seu portfólio. Esse ETF é baseado no índice chamado Dynamic Semiconductor e praticamente 100% do patrimônio do fundo está investido em empresas relacionadas a esse tipo de ramo dos Estados Unidos. O ETF PSI, ele seleciona 30 empresas com base em sua metodologia para tentar vencer o mercado de semicondutores, investindo em empresas totalmente de crescimento, focando em reduzir a concentração em empresas grandes e distribuindo o peso das empresas de forma parecida. Então vocês podem observar que a ideia desse ETF é superar um pouco a rentabilidade do semicondutor como um todo, né? E ele coloca o percentual aqui de 6% em Nvidia, Broadcom 5%, Applied Materials 4,8%, então tem uma diversificação legal em empresas muito boas. Essa aqui é uma comparação bem interessante também com o PSI nos últimos 10 anos, referente ao QQQ, né, que é o Nasdaq 100, o S&P 500 e o VNQ. E obviamente que toda essa valorização do PSI, ela é totalmente relacionada com a mesma que eu comentei do XSD. E o outro ETF que também valorizou muito nos últimos 10 anos que eu mostrei para vocês é o SMH, também de semicondutor. Você vê que esse setor explodiu nos últimos 10, 5 anos, né, valorizou demais. Ele tem até um dividendo de 1,13, não é tão elevado assim também, uma taxa de administração de 0,35%, não é tão alta, bem legal, e uma quantidade de empresas de 26 no total. Esse ETF ele vai replicar um índice que basicamente escolhe as principais 25 empresas que estão relacionadas à produção e venda desse tipo de ramo, que é basicamente de semicondutores, chip como um todo. Diferente dos dois outros ETFs de semicondutores que possuem, de certa forma, uma exposição apenas nos Estados Unidos, o ETF SMH tem exposição em alguns países, como Taiwan, Holanda e França, além dos Estados Unidos. Para as empresas participarem do ETF, no mínimo 50% das receitas tem que vir de produção de semicondutores e equipamentos. Essa aqui é um pouquinho do percentual das empresas que fazem parte. Vocês podem ver que ele coloca um percentual maior na Nvidia, 20% no total. Você tem depois o Taiwan Semicondutor, que é uma empresa bem legal, é a maior hoje de semicondutor do mundo, tem 11%, Broadcom com 5%, a ASML muito boa também, só que com 5%. Eu só tomaria um pouco de cuidado com esse ETF porque de certa forma tem uma exposição muito grande em duas empresas aqui, né? 30% só em duas. E é bom lembrar que todos esses ETFs que eu tô passando aqui não é recomendação, né? A gente tá olhando o histórico de rentabilidade passada dos últimos 5, 10 e 20 anos que eu vou mostrar já já, e mostrando por que eles cresceram bastante. E não é porque eu acredito ou concordo com todos eles aqui, que eu invisto em todos eles, obviamente que não. Então só tomem cuidado com isso. Até porque ninguém vai garantir que a rentabilidade histórica passada vai acontecer também no futuro. Por mais que no curto prazo a receita global de semicondutores apresente queda de vez em quando, vocês podem observar na linha azul que no longo prazo a receita dessa indústria tem crescido muito. Por isso é mais um dos motivos desse ETF SMH ter valorizado muito nos últimos anos. Agora tô curioso para saber quais são os ETFs que mais valorizaram nos últimos 20 anos na Bolsa Americana? Vamos bora ver. Então essa aqui é a lista dos top 10 ETFs que mais valorizaram nos últimos 20 anos nos Estados Unidos. E o primeiro é o Triple Key, o ETF QQQ, super conhecido por vocês, né, que valorizou aí mais de 1000% nos últimos 20 anos, comparado ao S&P que valorizou um pouquinho mais de 200%. Em segundo lugar, a gente tem o ETF IGV, que também ficou bem parecido aí com o QQQ, a gente vai falar sobre ele também. E o ETF em terceiro lugar foi o SOX, que também é um ETF de semicondutor. Bom, o Triple Key, talvez a maioria de vocês conheçam já, mas só para relembrar vocês, ele é um ETF que replica o Nasdaq 100, né, as 100 maiores empresas de tecnologia da Nasdaq. Então ele é um ETF de tecnologia, tem um dividend yield de 0,75%, é bem baixo porque ele foca em empresas de crescimento realmente, e tem uma taxa de administração de 0,20%, relativamente ok, né? E tem aí 102 empresas dentro do seu portfólio. E só para vocês saberem, esse ETF é um dos mais negociados do mundo inteiro. A grande maioria das empresas que estão compostas nesse ETF, elas são empresas americanas, porém tem algumas pequenas porcentagens de outros países, como Holanda, Reino Unido, Irlanda e Hong Kong.
Apesar de ser um ETF popularmente conhecido como um ETF gigantesco de tecnologia que muita gente tem na carteira, ele não investe só em tecnologia, né? Vocês podem ver que ele tem aqui parte de retail, que seria varejo, 10% do ETF. Health, né, que é saúde atrelada à tecnologia, 5%. Parte de consumo também tem um percentual. Então é legal que tem uma diversificação interessante, mas óbvio que o foco é tecnologia. Vocês podem observar que hoje 13% do ETF está em Microsoft, 12% em Apple, 7% em Nvidia, Amazon tem 6%. Então você pega as maiores aqui, as mais comuns que normalmente a galera costuma ter na carteira. E eu queria deixar bem claro para vocês que obviamente que essa valorização que o Triple Key teve ao longo do tempo foi muito representativa com algumas poucas empresas, né, aquelas principais que aquele ETF é composto. Como por exemplo a própria Apple, se você pegar nos últimos 20 anos, trouxe mais de 52.000% de valorização. Então olha o quanto, né, a Apple, por exemplo, uma Microsoft da vida, puxou a valorização do Triple Key. Microsoft, que é um outro exemplo, mais de 1.200% nesse mesmo período dos últimos 20 anos. Então por isso que é legal, esses ETFs eles explodem muito, mas também se você tem empresas boas como essa que tendem a valorizar muito por longo prazo, você ganha muito mais dinheiro. Mas obviamente que o risco também é maior de você ter uma Microsoft ou um Triple Key, por exemplo. Agora vamos dar uma olhada nesse IGV, porque foi o segundo ETF que mais valorizou nos últimos 20 anos na bolsa americana. É doideira, então vamos ver o que ele tem aqui dentro. Bom, basicamente o IGV ele é um ETF também de tecnologia, só que da BlackRock. Ele tem uma taxa de administração de 0,4%, que também tá um pouquinho elevado até, e um dividendo yield de 0,29% ao ano. Então basicamente não paga nada de dividendos, é totalmente focado em growth, né, crescimento. No total são 118 empresas que compõem esse ETF como um todo. Esse ETF ele é baseado num índice de empresas que pegam tecnologia como um todo, obviamente, mas empresas relacionadas à distribuição e venda de software. Quase todas as empresas elas são focadas na América do Norte, né, mais relativamente nos Estados Unidos, e apenas 1,10% dessas empresas totais dos ETFs, desse ETF em específico, o IGV, é do Canadá. Só para vocês terem ideia um pouquinho da composição desse ETF, por curiosidade mesmo, 9% está na Adobe, né, Adobe, como vocês queiram falar, Microsoft 8%, Oracle 8%, Salesforce 8%, Intuit, que é uma empresa de tecnologia bem legal, por sinal, 6%. Todas essas aqui são empresas que têm softwares próprios, que estão muito grandes no mercado, realmente são muito boas. O volume de dados que são consumidos mundialmente tem aumentado ano após ano na última década, com ótimas previsões para os próximos anos. E o tamanho de mercado de software, como o serviço SaaS, SaaS, de nuvem pública, também está crescendo muito na última década. Só para vocês terem ideia, hoje o mercado de software é avaliado em 473 bilhões de dólares, mas a perspectiva é que cresça em média 11,3% ao ano, atingindo um valor de 1,1 trilhão de dólar até 2030. Então é um ETF também que está se beneficiando com esse avanço de tecnologia, principalmente software, que é algo que tem demandado muito em todas as empresas, em todos os lugares. Bom, e aqui pra gente finalizar, eu trouxe a tabelinha, né, dos retornos dos ETFs que mais valorizaram nos últimos 5 anos, 10 anos e 20 anos, de uma forma um pouco diferente pra vocês verem, em comparativa com ETFs famosos também. Vocês podem dar uma pausada, dar uma olhada aqui. Eu expliquei os principais pra vocês verem, mas aqui talvez fique um pouco mais fácil vocês compararem. Às vezes tem um que aparece que tá em 5, aparece também nos maiores em torno de 20. Então é legal pra vocês darem uma aprofundada um pouco maior além do que eu trouxe aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque é um pouquinho diferente, mostra pra vocês os maiores, curiosidades, como eles cresceram e por que isso aconteceu. Se você gosta desse tipo de vídeo aqui no canal, não se esqueça de deixar a curtida aqui embaixo, que ajuda a gente bastante a entender que você gosta desse tipo de conteúdo, que você gosta do canal e que você apoia o nosso trabalho. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até mais!